Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Aqui estamos, né? Mais um final de semana aí começando para nós, sexta-feira. E a minha oração é que o Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Amém? E vamos aqui começar o nosso final de semana meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho do apóstolo Paulo, amém? E tenha certeza que o Senhor Jesus irá falar em nosso coração aqui. Então dê liberdade a Ele para falar no seu coração nessa noite. Venha receber tudo que Ele tem para a sua vida, que vem direto do céu para a sua vida, para a minha vida, viu? Essa é a nossa oração aqui nessa noite. O Senhor Jesus é o nosso convidado aqui em nosso meio. E tenha certeza que Ele já se faz presente aqui em nosso meio. Amém? Abra a tua Bíblia comigo aí no livro de Filipenses, capítulo 3, o versículo 13 e 14, que diz assim: Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então o apóstolo Paulo ele começa dizendo aqui: irmãos, quanto a mim, não me julgo ter alcançado. Né? Alcançado o quê? Alcançado a perfeição em Cristo Jesus, né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele reconheceu que ele ainda não tinha. Nós temos que ter um alvo, irmãos. Aqui tudo vai passar, amém? E nós temos aqui Jesus que veio nos oferecer o seu perdão, Ele veio nos oferecer a salvação, Ele veio nos oferecer a vida eterna ao lado dEle. Amém? Esse é o prêmio para o filho e a filha de Deus que escolhe andar para frente, que escolhe andar na direção do Senhor, que tem um alvo, amém? De abandonar as suas velhas práticas, de abandonar os seus erros, de abandonar o seu passado. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele tinha um passado, assim como todos nós temos um passado, uma vida antes de Cristo. Assim, eu não sei como você está vendo esse vídeo, mas talvez você pense que não tem jeito para você. Jesus, ele vai te oferecer o perdão, ele quer que você venha, né, para essa caminhada, ele quer que você venha também ter um alvo, ele quer te oferecer a vida eterna. Amém? O apóstolo Paulo aqui estava andando em direção ao alvo, que era Cristo, em direção à vida eterna, ao prêmio, que é a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele estava focado aqui, né? Em prosseguir na jornada de crescimento no propósito de Deus e na comunhão profunda com Cristo Jesus. Então ele ainda não tinha alcançado, mas ele estava no caminho, ele estava buscando, ele estava no caminho certo, ele já tinha, né, deixou para trás tudo que ele estava, todas as suas velhas práticas, ele estava ali no seu novo eu. Amém? E o alvo do apóstolo Paulo, olha o que diz aqui: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Luciana, que alvo é esse? O apóstolo Paulo, ele estava ali correndo, né, rumo a esse alvo. Eu coloquei aqui: o alvo é a vida eterna. É uma corrida em direção ao chamado de Deus para estar eternamente com Ele, e este é o prêmio. Então o alvo do apóstolo Paulo era a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, ou seja, a salvação, a sua salvação, né, em Cristo Jesus. Esse era o alvo do apóstolo Paulo. Amém? Esse é o nosso alvo hoje. O que nós aprendemos aqui? Nós estamos numa corrida, nós estamos num percurso aqui nesse mundo, aqui nessa terra, mas nós temos um alvo que é chegar aos céus, que é morar eternamente com o nosso Deus.
Mas nós temos que todos os dias buscar essa perfeição em Cristo Jesus. Buscar esse crescimento em Cristo Jesus. Amém? E é isso que Ele veio te oferecer nessa noite, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado me assistindo. Amém? Ele veio te oferecer a vida eterna. Ele veio te oferecer o perdão. Ele perdoou ali o apóstolo Paulo quando ele teve ali o encontro, né? Ali com o apóstolo Paulo. Antes ele se chamava Saulo de Társios, né? Depois que ele teve o nome mudado para Paulo, que é apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, né? Ele foi ali perdoado por Deus. Amém? A sua antiga maneira de viver, né, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo, que chamava Saulo de Társio antes dele conhecer a Jesus Cristo, ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia a igreja, até ele ter o encontro com Cristo. Depois que ele teve o encontro com Cristo ali, ele foi perdoado por Cristo. Então ele deixou tudo para trás, a sua velha vida, a sua velha maneira de viver para seguir a Cristo, porque ele tinha ali um alvo, ele queria crescer em perfeição em Cristo Jesus, buscar ali essa perfeição em Cristo Jesus. Ele sabia que ele tinha uma corrida, ele sabia que ele tinha um caminho ali para percorrer ainda, amém? Assim como é conosco, assim como é com cada um de nós que um dia escolhemos viver para Cristo, escolhemos ser aperfeiçoado por Cristo Jesus, amém? Nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? É o céu. Qual é o nosso alvo? A salvação, a nossa vida eterna ali ao lado do nosso Senhor Jesus. Mas antes vai ter uma corrida, vai ter um percurso ao qual nós temos que correr. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, uma das coisas que ele fez, uma coisa eu faço, que é esquecer das coisas que atrás ficam. Muitas pessoas hoje não estão prosseguindo, não estão conseguindo ir em frente porque estão ali presos no seu passado. Mas hoje você, meu irmão, minha irmã, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é filho, você é filha. Ele te ofereceu o perdão. Deixe o seu passado para trás, prossiga para o alvo, prossiga para frente, prossiga para Cristo, amém? Tenha um alvo na sua vida, olhe somente para Jesus, olhe somente para Cristo, amém? Esquece de tudo que você fez, tudo que você praticava, amém? Jesus já te perdoou, Jesus já te lavou, agora prossiga para frente, para o alvo. Amém? O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo, o nosso prêmio é a salvação eterna que o Senhor Jesus ele veio nos oferecer. E você ainda que não veio, Jesus está te chamando. Amém? Ele quer te perdoar. Ele quer te purificar. Ele quer te aperfeiçoar. Ele tem a vida eterna que ele veio te oferecer. Abandona aí esse pecado, abandona essa vida errada e escolha viver uma vida com Cristo Jesus. Aceite a salvação que ele veio te oferecer nessa noite. Amém? O apóstolo Paulo, ele corria para o alvo, ele olhava para o que estava diante dele. Ele corria para o prêmio ali da sua salvação eterna. Amém? E ele estava ali buscando ainda a sua perfeição em Cristo Jesus, quando ele diz aqui, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas ele estava buscando, ele estava procurando ali em Cristo Jesus a sua perfeição, que só vem do Senhor Jesus para as nossas vidas. É só o Senhor Jesus que vem nos aperfeiçoando, nos ensinando, nos instruindo. Amém? Enquanto aqui nós estivermos nesse mundo, amém? Mas não tenha sua vida focada somente aqui nesse mundo, nessa terra. Tenha um alvo, que o seu alvo venha ser Cristo, que o seu alvo venha ser a sua salvação, a salvação da sua família, a salvação da sua casa. Amém? Glória a Deus. E prossigo para o alvo, pelo prêmio, né? Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui eu finalizei aqui. O que nós devemos fazer?
O que nós devemos fazer, né? Eu coloquei aqui. Concentrar-se em uma única coisa, o chamado de Deus. Superação do passado, que nós vimos aqui também, né? Deixar para trás tantos erros quanto as glórias passadas. Terceiro, prosseguir, que é correr, né? Perseverar rumo ao destino final em Cristo Jesus. Então, essa passagem nós aprendemos aqui que nós estamos aqui, né? Que a única coisa, né, que nós temos que buscar é ouvir o chamado de Deus para as nossas vidas. Depois deixar o passado para trás. Foi o que o apóstolo Paulo fez aqui, né? Ele não tinha alcançado ainda, mas ele buscava ali, né, a perfeição em Cristo Jesus, que era o chamado que Deus tinha para ele. Deus chamou ele e ele buscava ali essa perfeição em Cristo Jesus. Mas aqui nós vimos aqui que ele deixou o seu passado para trás. Então deixe o seu passado para trás, foque no chamado de Deus que ele tem para sua vida. Amém? E diz mais, prossiga. E Paulo prosseguia ali, né? Ele corria, ele perseverou ali, né? Rumo ao destino final. Ele prosseguiu ali, né, rumo ao destino final em Cristo Jesus, que é a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus. Amém? Fica aí com essa palavra. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que ardeu no meu coração esses dias. E esse foi o entendimento que Jesus ele colocou no meu coração. Que espero que você possa aproveitar, né, esse tempinho aqui que nós tiramos para meditarmos, para aprendermos com o nosso Deus, e tenha certeza que Ele vai continuar ministrando em seu coração. Amém? Fica aí com essa palavra, fica aí com esse maná que vem do céu para a sua vida nessa noite. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus amado e precioso Pai, Pai, graças eu te dou por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. E aqui eu estou e quero te agradecer por cada vida que o Senhor trazer aqui nesse vídeo para assistir, meu Pai. Esse vídeo, para ouvir essa palavra. Pai, que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Ele se julgou ainda, Pai, que não estava em perfeição ainda. Mesmo, meu Pai,